Se existe algo que a história nos mostra é que onde existe seres humanos, existe lixo. Isso é algo que vale para qualquer época, em qualquer lugar. Uma prova disso é que mesmo explorando o espaço somente algumas décadas, já deixamos milhões de detritos flutuando ao redor da Terra. Aliás, podemos dizer que o lixo surgiu junto com a humanidade. Os primeiros seres humanos do planeta já deixavam pequenos rastros de sujeira por onde passavam. Só que o problema começou de verdade por volta de 4.000 anos antes de Cristo, com as primeiras cidades gerando resíduos como produtos descartados em cozinhas e oficinas, carcaças de animais e restos de alimentos. Os séculos passaram, as cidades evoluíram e se espalharam pelo mundo, e a produção de lixo só aumentou. Na Europa do século XIV, as cidades possuíam tanto lixo que se tornaram um paraíso para os ratos, e esses ratos foram os grandes responsáveis por espalhar a famosa peste bubônica pelo continente. Claro, não estamos mais na Idade Média, mas isso não quer dizer que o problema do lixo foi resolvido, pelo contrário. Ele piorou demais, especialmente depois do surgimento das indústrias no século XVIII. Conforme as fábricas criavam novas tecnologias e cada vez mais produtos de consumo, as lixeiras do planeta foram se enchendo cada vez mais. Isso nunca parou. Ou seja, basicamente, quanto mais a sociedade evolui, mais lixo ela produz. Isso não diz respeito somente às fábricas. Além do lixo industrial, temos o da agricultura, do setor de construção, da mineração. Existem vários tipos de lixo no mundo. Mas o grande problema que enfrentamos é aquele produzido nas cidades, e como eu disse, de em torno de 2 bilhões de toneladas por ano. Vamos fazer uma comparação simples. A estimativa é que o lixo produzido pela agricultura seja quase 5 vezes maior que o urbano. E o lixo produzido pelas fábricas? Bem, esse é cerca de 18 vezes maior. Então por que o lixo urbano é o mais problemático, você me pergunta? Bem, os resíduos da agricultura são basicamente orgânicos, então a maior parte deles é reaproveitável. Já o gerado nas fábricas é bastante nocivo, mas nós temos avanços tecnológicos e até mesmo leis para controlar esses resíduos. Claro, isso precisa ser mais eficiente, mas já temos caminhos para lidar com esses problemas. Mas e o lixo das cidades? E a coleta seletiva, Castanhari? E a reciclagem? Nada disso funciona? Bem, nós também temos maneiras de lidar com o lixo urbano, mas elas claramente não estão funcionando. Nós não estamos dando conta desse problema, essa é a verdade. E para você entender por que isso está acontecendo, o primeiro passo é vasculhar o depósito de lixo de uma cidade. Quase metade do que encontramos ali seriam restos de comida, mas também veríamos bastante papel e plástico. E em menor quantidade, borracha, pedaços de madeira, vidro, metal, restos de celulares, tudo isso existe dentro de um depósito de lixo típico. Então vamos separar esses resíduos em 2 tipos. O primeiro é o biodegradável, ou seja, feito de materiais que podem ser decompostos por bactérias ou outros micro-organismos. Um exemplo mais conhecido disso são os alimentos, como carnes e vegetais, mas papelão e madeira também entram nesse grupo. Então se você jogar uma casca de laranja no chão, ela vai desaparecer com o tempo. Isso demora cerca de 3 meses para acontecer. Mas um dia, essa laranja não estará mais lá, porque foi consumida por micro-organismos. Para nossa sorte, a maior parte do lixo urbano é biodegradável, mas existe também aquele que não é biodegradável. Ou seja, é feito a partir de materiais que fungos e bactérias simplesmente não têm interesse. Normalmente são materiais sintéticos como vidro e metal, que precisam de muito tempo para se decompor. Você tem uma ideia? Uma fralda descartável precisa de 600 anos para desaparecer. E no meio de todo esse lixo não biodegradável, temos o famoso vilão, o plástico. Mas por que ele é um vilão? Bem, primeiro porque um simples copinho ou uma garrafa de plástico precisa de séculos para desaparecer do planeta. Segundo, esse material é muito difícil de ser compactado. Então, o lixo plástico ocupa um espaço enorme no planeta. Só que de uns anos para cá, nós temos um novo perigo surgindo nesse depósito de lixo além do plástico. Eu tô falando da sucata de aparelhos eletrônicos. Isso inclui celulares, computadores, tablets, impressoras e até geladeiras e televisores velhos, que normalmente possuem materiais extremamente nocivos para o meio ambiente e para a saúde.
Em 2010, o mundo produziu 33 milhões de toneladas de lixo eletrônico. E esse número não para de crescer. Em apenas 9 anos, ele já subiu para 53 milhões de toneladas. Sim, a quantidade de lixo eletrônico vem crescendo a cada ano, porque ao mesmo tempo em que as pessoas consomem mais esse tipo de produto, os aparelhos eletrônicos duram cada vez menos tempo. A expectativa é que até 2030, a produção de resíduos eletrônicos já passe de 70 milhões de toneladas por ano. E esse número não vai parar de crescer. Certo, mas onde esse lixo é produzido? É nos países mais ricos e industrializados? Ou será que esse é um problema que está nos países mais pobres? Como eu disse, o problema é global. Isso inclui você, rapazinho, já que uma pessoa produz em média quase 1 quilo de lixo por dia. Mas, sim, é muito difícil saber com precisão o volume de resíduos produzido em cada país. Mas, por outro lado, podemos enxergar muita coisa se a gente dividir o planeta em regiões. O Oriente Médio e o Norte da África são os que menos produzem lixo, com 129 milhões de toneladas por ano. Ainda na África, a região subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara, produz 174 milhões de toneladas. Depois vem a América Latina e o Caribe, com 231 milhões de toneladas, e a América do Norte, com 289 milhões de toneladas. E aí temos as 3 regiões que sobem no pódio da produção de lixo. O sul da Ásia produz 334 milhões de toneladas. A Europa e a Ásia Central juntas produzem 392 milhões de toneladas. E a Ásia Oriental e o Pacífico são os grandes campeões, com 468 milhões de toneladas. Assim, chegamos a cerca de 2 bilhões de toneladas de lixo urbano. E agora escute só esse dado: 1/3 disso, ou seja, quase 700 milhões de toneladas, são despejadas de qualquer jeito em qualquer lugar, como é o caso dos oceanos, que a cada ano recebem 25 milhões de toneladas de sucata, sendo que 80% disso são resíduos urbanos. Claro que o volume que não é coletado varia de acordo com o desenvolvimento de cada país. Em nações mais ricas, apenas 2% do lixo das cidades é descartado de qualquer maneira. Agora, em países mais pobres, isso pode rolar com mais de 90% dos resíduos urbanos. Bem, a média global é que 1/3 desse lixo não é coletado nem tratado como deveria. Mas o que acontece com o restante, com os outros 2/3? Esse lixo é todo reciclado de forma bonitinha, certo? É, mais ou menos. Pensando apenas nos 2/3 de resíduos do planeta que são coletados, a maior parte vai para depósitos de lixo. Mas muitos desses locais são os famosos lixões, que não têm preparo algum para lidar com esse material. Mas existem sim aterros sanitários preparados para receber o lixo sem risco de contaminação do ambiente. E alguns deles são equipados para transformar os resíduos em adubo para as plantações. O problema é que a vida útil de um aterro sanitário é de apenas 20 anos. Se o lixo continuar ali depois disso, começa a contaminar o planeta. E claro, existe também a incineração. Queimar o lixo reduz o volume dos resíduos em até 70% e destrói materiais perigosos, como resíduos hospitalares. Só que em muitos lugares o lixo é queimado sem cuidado nenhum e a céu aberto. É um processo bastante perigoso para a saúde que gera muita poluição, que aumenta o aquecimento global. Beleza, mas e a reciclagem, Castanhari? Bem, aí que está a questão. Menos de 15% do lixo que produzimos é reciclado. Você achou que era mais, né? Pois é. E mais uma vez, a questão é econômica. Transformar sucata em material reaproveitável é uma ótima ideia, linda, maravilhosa. Mas esse processo ainda é muito caro, porque não basta coletar os resíduos, é preciso processá-los numa estação de reciclagem. Então a reciclagem é importante, mas ela não resolve o problema. É só mais uma maneira de lidar com o lixo. Por isso, pesquisadores defendem que é hora de criar uma nova solução para o lixo urbano, porque esse problema está ficando grande demais. Até pouco tempo atrás, tínhamos a filosofia lá dos 3 R's para lidar com o lixo: reduzir, reutilizar e reciclar. Mas agora, muita gente defende a ideia de um 4º R: recusar. A ideia é deixar de consumir produtos que geram resíduos, como aconteceu com os canudos de plástico. Ou seja, não seria uma forma de manejar o lixo, mas sim de evitar que ele apareça. Outra alternativa envolve o conceito de economia circular, fazendo com que todos os resíduos possam ser reaproveitados na fabricação de novos produtos. Não se trata de reciclagem, tá? Eu tô falando de mudar a forma como tudo é produzido, com fábricas usando apenas materiais reutilizáveis.
Mas essas ideias só vão se tornar realidade com o esforço da sociedade inteira, incluindo governos, especialistas e até mesmo eu e você. Os cientistas apontam que hoje já precisamos de um planeta 1,7 vezes maior do que o nosso para absorver todo o lixo que produzimos. São quase 2 terras. E o Brasil? Onde estamos nessa conta? Bem, em 2018, nosso país gerou 79 milhões de toneladas de lixo urbano. Em 2030, é provável que esse volume chegue a 100 milhões de toneladas.